Eu não gostei do meu físico. Como não? Calma, calma. Nem o retrato Tida? O meu tá encomendado. Hum, Deixando bem claro, não foi nada sério, não foi nada grave. Eu não perdi rim, eu não quase morri. Fala rapaziada, começando mais um DC Backstage com vocês aqui. E hoje eu tô com um convidado muito especial. Pô, cara, tava esperando tanto pra falar com você, tava ansioso por essa conversa. Nosso grande Lucas Garcia, bem-vindo, cara. Obrigado, Miguel, pelo convite. Semana passada não deu certo, mas agora conseguimos. Não, nossa, mas tô ansioso desde quando você ganhou e eu quero. A galera vai ver você posando lá no Tampa, que foi um negócio que chocou o mundo, né? Você esperava trazer aquele físico no Tampa? Pelo que eu vinha apresentando já nas minhas atualizações, já desde 10 semanas, 8 semanas, eu já vi que eu ia estar acima do que eu apresentei, já na minha melhor versão. Então, eu sabia que viria algo diferente. Agora, as circunstâncias do campeonato, ela interfere muito na repercussão. Então, se você cata ali um cara, tipo assim, se eu sou derrotado, digamos assim, por três, quatro caras, e eu tô com aquele físico mais em sexto, pô, talvez já não dá tanta repercussão. Então, se ser Verdade. vitorioso com um físico bom, eu acho que ali é ao redor do que aconteceu, né? E foi um puta no retorno, né, cara? Triunfante. A gente vai falar mais sobre isso. Eu quero que você explique muita coisa pra gente. Mas pra entender esse retorno e mostrar e pra galera ter esse contexto de quão grande foi isso, eu queria voltar um pouco no tempo, cara. Quando foi a última vez que você tinha competido antes desses shows? Eu competi no ano passado. A minha meta era ter feito 2 shows ano passado. Foi o que eu fiz. Canadá, em Toronto. Foi aquele que eu Tá. competi com o Rude Boy e tal. E ali a gente emendou 2 semanas depois na Flórida, né? Esse era meu plano do ano. Competir esses dois. Claro, eu queria pegar a vaga do Olímpia para ser o terceiro show. Não deu Uhum. certo. Falei, beleza. Próximo ano a gente vai bater de novo porque eu vou fazer um off-season. Aí a gente iniciou um off-season, depois de 6 semanas que eu tava em off, aí veio o convite da. Não só o convite da Muscle Contest, mas por eu mesmo, questão pessoal, quando eu fiquei sabendo do show do Maradona, seria a despedida dele, eu falei, cara, eu quero estar nesse palco. E Certo. aí, mesmo eu ali já em off-season, já fora de forma de um pre-contest, eu falei, não, vamos lá. Tipo assim, deixei claro para meus seguidores que não seria para competir por título, mas fiz uma preparação de 3 semanas puxada. Não cheguei na minha melhor versão, eu esperava isso, mas não ligo para feedback negativo, hate, nem nada do tipo. Eu realmente quis viver o momento e eu vivi intensamente, intensamente o momento de estar ali com o Maradona, que, cara, eu adoro ele há muitos e muitos, mais de 10 anos eu acompanho o Maradona em palestra aqui em São Paulo. Ele é Então, foda. era para ter feito 2 shows, eu acabei fazendo 3 por conta desse aí. Ô, Lucas, mas enquanto você falou um negócio aqui, cara, você acha que os atletas brasileiros, eles tomam decisões, às vezes, baseadas no que o público vai achar ou na opinião do público e acabam se ferrando por isso, às vezes? Sim, eu acho que levam muito isso em consideração, até pelos patrocinadores, né? Às vezes o patrocinador que quer ditar ali qual que é a direção que o atleta tem que ir. E tudo bem, pode ter essa conversa, esse consenso, mas eu já sou do lado que pensa que não. É a carreira do atleta. Ninguém sabe melhor o que é melhor para ele do que ele, e o treinador dele. Então ele tem que dar a direção que ele quer seguir e avisar o patrocinador dele. E no meu caso, cara, esse show do Maradona, várias pessoas falaram, pô, não devia ter ido, sujou a imagem, É. e a imagem, a reputação, cara, não tô nem aí. Mudou alguma coisa? Eu subi agora com um bom piso, não subi? Então, eu acho que cada show é um show. Concordo. Não, eu É concordo, o meu porque ponto. tem muito disso, né? Assim, a percepção que eu tenho é que, por exemplo, pô, você tava com vontade de ir, é um show importante pra você, o Maradona, é um momento histórico, e pra você valer a pena estar ali. Por outros motivos, além do que a colocação. E você foi, fez. Hoje, se a gente for pra galera também, pros fãs, pô, que lugar que o Lucas ficou, ninguém lembra. Essa é Uhum. real, né? É Mas uma às vezes coisa eu muito vejo. momentânea. Às vezes eu vejo um atleta, por exemplo, eu tô meio mal de saúde, mas
puta, eu vou competir. Ou, não, porque se eu não competir, eu tomo hate dos fãs, eles vão falar que eu tô afinando. Tem muito. Porque às vezes Pressão do tem isso. patrocinador. É, então, mas às vezes o patrocinador tem muito, né? Mas às vezes eu até percebo isso de o cara às vezes vai competir, deixa de fazer um off, ou deixa de fazer um trabalho que ele tinha que fazer pra não tomar um hate dos caras falando assim, ah, tá afinando, tá fazendo alguma coisa assim. Então, o fã é importante, mas o atleta às vezes não consegue balancear isso muito bem, né, cara? É, eu concordo. Eu acho que tem que focar ali, que nem eu falei, você e seu treinador sabem mais do que ninguém o que é melhor para você, o que você precisa naquele momento, se é um off, se é uma preparação. Mas eu acho que, cara, eu bato muito na tecla do patrocinador, porque eu acho que o Brasil tem um grande problema com isso. O patrocinador querer editar o caminho que o atleta quer seguir, o patrocinador pressionar o atleta a competir. E eu sempre pego de exemplo, não para falar, mas eu tenho comigo. O Certo. Brandão, em 2022, em 2023, ele falou que não ia mais pro Olímpia ali de última hora. Ia fazer um ano de off. Cara, só que é o Brandão, tá ligado? É o Brandão, ele dá muito retorno, ele é o maior atleta brasileiro da Open, da história. Então eu acho que um outro atleta ali teria problemas de falar assim, não vou mais competir daqui a um ano. Só que é o Brandão, então é o que eu falo, quando você é um atleta qualquer, não é um Brandão, e às vezes o É. patrocinador influencia, entendeu? Às vezes o cara e teria competido, não teria feito um ano de off. E aí não apresenta a melhor versão. É, tem isso também. Às vezes o próprio patrocinador acaba jogando um pouco contra, e aí vai do tanto que o cara tem de moeda de troca, né? O Brandão, ele tem um espólio ali que ele tem retorno e peito pra falar, não, eu vou segurar aí, vocês vão esperar. Mas esse lance de patrocinador, cara, no exterior a gente viu muito isso, a gente viu algumas, por exemplo, confirmando e reforçando o seu ponto, o Michał Krijo, a besta eslovaca. Ele só ia, o plano dele para esse ano, ele operou o ombro, tava mal, tava voltando, e o plano dele era só voltar mais pro fim do ano, no Praga ou alguma coisa, não, no Portugal, mais pro fim da temporada, tentar a vaga pro Olímpia esse ano ainda, mas mais pro final. O patrocinador bateu no pé e falou: não, você vai fazer os shows ali, New York, vai fazer show antes. E ele deixou claro, falou: ó, eu tô indo nesses shows porque meu patrocinador que me pediu pra ir. Eu tô indo por escolha deles, não por escolha minha. Se fosse minha escolha, eu iria depois. E aí não deu certo, não conseguiu boa colocação, não tava pronto pra competir. Apareceu lá, apareceu, mas não conseguiu a vaga. Então isso existe também, né? Não só no Brasil. Talvez seja realmente um ponto para as empresas pensarem, né? Um pouco mais. E é, bom ponto. É isso. E assim, o que você falou, eu quis literalmente ir porque era um momento que eu queria aproveitar. E Certo. eu sou assim, cara. Eu acho que a vida, ela tá aí pra ser vivida. O bodybuilding, ele tem prazo de validade, cara. Ele começa e termina, e geralmente termina cedo. Não dá pra estender mais de 40, mais de 50, são poucos. É, Então, cara, no final das contas, o que vale é o que você viveu. Você foi feliz, você fez o que você quis. Cara, eu estive na aposentadoria do Fernando Maradona, um dos maiores atletas do Brasil. Admiro, é meu amigo. Eu tava lá, eu voltei nas fotos, eu vivi o momento. Então, pô, eu me realizei aquele dia, entendeu? Por legal. mais que falem A ou B. E no final das contas durou uma semana isso. Agora, que nem você falou, ninguém mais lembra, ninguém mais sabe em que posição eu fiquei, nem eu lembro. Pois é. Quem tá também com a gente aqui, pessoal, é o nosso querido Sérgio Simete, o Serjão, nosso Justin Badurina cover. Serjão, Fala, Chain. Eu mesmo aqui. Eu queria já aproveitar, né? Aproveitar que o Chain me aproveite. apresentou aqui e engrenar numa pergunta que o próprio Chain já falou em alguns vídeos, que é a questão de planejamento de carreira. Que talvez o grande problema, como voltou na questão do patrocinador, era os atletas eles precisarem ter um planejamento de carreira organizado, talvez, na empresa. Porque a gente vê, o caso do Lucas é um ótimo exemplo de alguém que você vê que planejou os shows com antecedência, se preparou, já tinha algo planejado. Então, você acha, Lucas, que um planejamento elaborado junto com a empresa, já pensando no próximo ano, já pensando em shows para se fazer, seria algo que seria mais benéfico para os atletas? Sim, eu acho que o atleta junto com o treinador, novamente, eles devem ver aí o que eles precisam. São grandes mudanças, são grandes melhorias, então precisa de um tempo.
Quanto tempo? Faz os cálculos ali, olha, eu vou fazer 6 meses de off. Depois de 6 meses de off, eu vou estar com um certo BF. Quanto eu vou precisar de pré-contas? Pô, 5 meses. Olha, patrocinador, daqui 11 meses, pega o calendário, tem esse. Então, eu tô buscando, o meu plano A é esse. Se tudo der certo, nenhuma pedra no caminho, esse é o plano A. E já alinha. Mas sempre partindo do atleta, no meu ponto de vista. Ah, sim, com certeza. Um ponto que eu bato é o seguinte, cara, o planejamento, parece que os caras esperam até a última hora para decidir onde que eles vão competir. E aí, por exemplo, e tem mais uma vez uma coisa talvez do ego ou do se preocupar muito com o fã. Eu sempre uso o exemplo do Eric Wildberger, que pra mim é um dos caras que mais bem planeja os Muito passos inteligente. dele. Ele é um cara inteligente, ele não tem medo de ir em show pesado, ele vai nos shows grandes, só que ele também não tem problema nenhum ir em shows estratégicos, em shows menores, para garantir a vaga no Olímpia. E com isso, ir pro Olímpia, poder competir, poder fazer a mídia dele, o marketing dele, e cada ano ele vai conseguindo melhorar. Então, na minha opinião, é um cara que consegue fazer isso, talvez um dos melhores no Brasil, na Classic pelo menos, nessa questão de estratégia. E aí eu acho que é ele que decide mesmo, né? Não tem a ver com a empresa. Eu acredito que sim, pode ser. Eu acho que eu sou um pouco teimoso com esse negócio de shows fáceis, shows difíceis. Porque eu já vi tanto, mudar tanto em um ano pro outro, cara. Um show difícil no outro ano tá muito fácil. Um ano Ah, que é muito sim. fácil, no outro ano tá todo mundo bom. É Não, muito difícil prever isso, cara. É muito difícil. não, com certeza, mas por exemplo, você consegue ter algumas projeções. Já teve show que, tipo, o Vancouver costumava ser fraco, Se a hoje gente já não é pegar três mais. shows, tem 3 shows importantíssimos no ano, digamos É, assim, né? Esses com certeza vão estar nos grandes nomes. Se você é, quiser encarar, você vai nesses. Os outros, cara, eu digo que é literalmente uma coisa muito aleatória. não, com Você ficar certeza. sabendo Porque ali. pode ter um cara que chega muito bem, mas a questão é, sempre tem essa. Cara, quem foi? Ah, o King Angel. Lá o espanhol ganhou o Tupelo. E aí tava os espanhol descendo a lenha no cara porque ele ganhou um show fácil. Ah, também foi competir no Tupelo. Ah, foi competir. Tem um pouco desse preconceito, apesar de eu não discordar desse lance de ser fácil ou difícil, mas tem shows menos renomados. E aí tem sempre essa coisa, né? O cara, mas também foi, ganhou de ninguém e não sei o quê. Eu acho que isso não tem nada a ver. Acho que o cara tem que, primeiro, qual que é a meta do ano? Garantir o Olímpia? Vamos pensar em garantir o Olímpia. Tá, vamos agora nos mostrar um show mais pesado? Então eu acho que tem muito disso. E a galera às vezes fica nessa, de não vou nesse show, não vou nesse, porque vão falar que eu tô afinando e não sei o quê. Sei lá, cara, eu tô numa fase dessa também que assim, a reação do público em alguns assuntos tem me pegado, assim, porque são reações que atrapalham o atleta, sabe? Por isso que eu acho que tem que, às vezes, desligar um pouco de rede social, de ler comentário. O atleta tem que saber fazer isso, sabe? Parar de ler comentário. É. Porque, na realidade, quando você desliga o celular, você tá aqui vivendo a tua vida e o comentário ficou lá pra trás, entendeu? Não mudou nada no teu dia a dia. Mas, pra você vê, eu competi 2 shows de nome, 2 shows bons, grandes, tanto aí Texas. Eu diria que foram 2 shows difíceis, por mais que quem tava lá falou que eu ganhei unanimidade, com sobra. Eu acho que foi o primeiro confronto muito forte, os dois. E uma semana antes teve o Chicago, que é um baita show de nome também. Eu Uhum. tava numa condição boa que eu até cogitei ir no Chicago, assim, seria um improviso ali. Tipo, vamos pro Chicago? A gente uma hora eu falei, não, sabe, vou focar no que eu planejei e eu vou só nesses dois. Na hora que saiu o Chicago, velho, eu não sei se você acompanhou a 202 do Chicago. Foi Não, não. muito, muito fraco o nível. Muito fraco. E uma semana depois o Tampa, muito difícil. Nível forte. Então, você vê, e o Chicago é um show É que uma geralmente é loteria. difícil, né? É uma loteria, cara. É bem Realmente, não dá. tradicional o Chicago. Ah, sabe É. quem que não fazia planejamento? Bom, pelo menos falou isso pra mim. Uma curiosidade, o Ah, Rudy. Ele falou que ele iniciava o pré-contest. E aí ele falava assim, quando eu me sentir preparado, eu olho o calendário e falo, vou nesse. É lógico. Nesse caso, você precisa ter verba, precisa ter a condição ali para ir para onde você quiser, a hora que você quiser. é. Mas só uma curiosidade, assim, você vê que quando você está de fato preparado, né, numa excelente condição, aonde você bater ali, você vai brigar.
Não, isso é verdade. E ele sempre teve um físico muito bom, né? Então ele era um cara que brigava sempre. Mas então, aí você competiu no Maradona e Foi. depois? Aí depois foi quando eu fiz os exames de rotina, acabou a temporada, eu fiz os meus exames de rotina. Peguei uma alteração renal, que deixando bem claro, não foi nada sério, não foi nada grave. Eu não perdi rim, eu não quase morri, né? Porque às vezes eu vejo, nossa, porque o Lucas teve esse resultado excelente agora, ele veio de um problema gravíssimo de rim. Não, não foi grave, não foi grave. Foi uma alteração, tipo assim, um início de sobrecarga renal. Ok. Só que é necessário, sabendo que o rim não regenera, não volta. Meu, você zoou o rim, já era, acabou tua carreira. Então, qualquer coisinha ali, qualquer alerta, para tudo. Então, parei tudo. Minha proteína foi para 1 grama por quilo, eu tirei esteroide, eu tirei tudo e me tratei durante 5 meses. Depois de 5 meses, que era a previsão de melhorar, eu fiz os exames e deu tudo ok. Então, já não tinha mais nenhum problema. Isso foi em março. Então, em março, descobri que eu estava zerado. Uhum. Ah, então agora vamos meter o pé na jaca, vamos acelerar, vamos fazer tudo de uma. Não, vamos com calma. Então, eu subi um pouquinho a minha proteína, subi um pouquinho uma testosterona. Deu 4 semanas, repeti. Pô, tá estável. Vamos pegar o calendário. Certo, mas aí Então, nesse aí sim. período, foram o quê? Cinco meses? Como é que foi a sua vida nesse período? Você baixou sua proteína? O que que mudou? Você deixou de treinar? Você deixou de tomar esteroide? O que teve que fazer para conseguir balancear isso? Aham. Lembrando que eu ia fazer um off-season, eu estava iniciando um off-season. Então, eu segui com o planejamento de fazer um Tá, off-season, com ok. alguns ajustes. Então, sem esteroide, a minha testosterona foi de dose de reposição mesmo, meia testosterona por semana. A proteína foi para 1 grama por quilo, Tá. muito baixa. Era cerca de 80 gramas de frango, assim, numa refeição, 5 vezes no dia. Era bem pouco mesmo. Quanto que você comia antes? E quanto tá comendo agora? Pra galera ter um parâmetro. Dois, Eu, três tava, gramas? eu não chegava a 3, ficava entre 2 em off e 2,5 em pré-contas, Tá. tá? Então foi para 1 grama por quilo, tirei esteroide, não poderia usar nenhum tipo de estimulante, pré-treino, cafeína, nada. E remédio, 2 remédios contínuos, que eu uso até hoje. Caros, bem caros. E fiz o off sim. Então, eu, querendo ou não, tinha uma caloria muito baixa de proteína. E eu estava em off, então eu poderia compensar com gordura e carboidrato. Então, eu fui subindo minhas calorias por carboidrato e gordura. No final desse off-season, eu tava com 600, 700 gramas de arroz numa refeição, comendo muito. E aí a vantagem da Caramba. proteína baixa, sem estufamento, sem dilatação abdominal e sentindo fome. Comendo Pois 700 é. gramas de arroz por refeição, sentindo fome. E os treinos voando, porque muito carboidrato, muita energia, não tinha aquele atraso digestivo da proteína. Então, por mais que tinha muito carboidrato, eu não ficava empachado para treinar, que é uma desvantagem do off. Ou seja, só benefício. Eu vejo como uma coisa que eu achava que ia me fazer mal, só me fez bem. Meu organismo zerou de esteroide, zerei a saúde de tudo. E o treino tava treinando muito forte, cara, sem esteroide. E eu olhava minhas cargas e eu falava assim, pô, peraí, eu nunca peguei essa carga aqui na minha vida, nem em off, nem pré-contas, nem tomando tudo que eu tomava. Cara, eu tenho vídeos, né, no meu Insta de treino, fiz alguns vídeos brincando. Tava realmente uma força muito boa, sem dores. Então, assim, foi um off, eu diria que perfeito. A gente até cogita levar mais isso pros próximos aí. Isso que eu ia perguntar, porque assim, se teve essa mudança, menos. Talvez o principal fator aí, dá pra dizer que foi o fato de comer menos proteína. Mudou muito isso. E é isso aí agilizar e fazer com que seu sistema digestivo funcionasse muito melhor e otimizasse o resto. Sim, e apetite. Off-season é difícil ter apetite. É, Muito porque tem que apetite. comer. E, cara, bater proteína 1 grama por quilo é facinho, né, cara? Sim, é Pô, e ridiculamente assim, fácil, né?
E o meu mental, né, Miguel? Eu tinha em mente, toda vez que eu entrava na academia, que eu não podia usar esteroide e eu tava atrás de todo mundo por isso. Então, onde que eu tinha que compensar? No treino. Então, cara, de verdade, todos os treinos, todo santo dia, era como se fosse o último treino da minha vida, como se meu campeonato fosse na próxima semana, mesmo sem ter uma data planejada. Eu literalmente dei minha vida nos treinos e por isso, minha força subiu muito, meus treinos voaram, eu evolui muito meu físico nessas condições. E aí, na hora que eu me recuperei, meu organismo tava pronto para receber o Tava que eu no, ia usar num pré-contest, entende? tava no Eu Prime. consegui continuar evoluindo num pré-contest por inserir substâncias que eu não estava usando. Então, até tem. Você não tá vendo aí, mas a galera tá vendo uma postagem sua dormindo com um CPAP, uma máscara. E até tá falando assim, ó. Você não vai conseguir ver. Trabalhando desde outubro sem GH, insulina, ergogênicos e só 1 grama de proteína. Mas extraindo de onde eu posso. Sono e treino. Comecei a usar o CPAP também. Mudou muito? Quem usa diz que muda muito, né? Ó, muito. Cara, eu te falei, eu tinha essa visão. Eu não posso fazer isso. O que eu posso fazer? Ao invés de chorar pelo que eu não posso fazer, o que eu posso? Eu posso aumentar o rendimento do meu sono com o CPAP, que sempre foi recomendado, eu nunca quis usar, fiz pouco caso. E aí agora sim, investi e tal, fiz o investimento no CPAP. E o treino arrebentava. Era isso que eu podia fazer, foi isso que eu fiz. O CPAP dá muita diferença. Você acorda, a gente que tem apneia, a gente que é bodybuilder tem sobrepeso, a gente ronca, a gente, por mais que não perceba, a gente acorda diversas vezes ao longo da noite. Se você Uhum. fizer uma polissonografia, então, nossa, você acorda tipo em 1 minuto mais de 10 vezes. E aí eu acordei mais disposto, menos cansado, mais recuperado dos treinos. Então, é muito revigorante usar o CPAP. Quando você acorda, você desperta, você percebe a diferença. E Que minha esposa legal. também adorou, porque agora eu não ronco mais, Ela né? não ronca mais, né, cara? Nossa, eu vou te falar, hein, cara. Eu não, eu sou de boa, mas o Serjão ronca pra caramba, cara. Aí, Sérgio, tem que usar um CPAP. Como eu sei, não vou falar. E Não vou abrir aqui. Mas Não vou acredito falar, que você vai. fale assim, Shane. Vou Não falar, acredito. vai, porque. Mas quando a gente vai cobrir evento, ar e tudo, a gente fica mesmo, quarto de hotel e tudo, então o Serjão é nervoso. É também pra ser. Cara, você viu ele atualmente? eu Ele vi tá ele em maior. janeiro. Ele tá maior que o Badorina. Sérgio é gigante. É. E tá maior, viu, no vídeo. O Garcia é o cara que me motiva, ele já me motivou durante o podcast, já mandou mensagem, eu já fiquei, caramba, o Garcia, cara. Pois é. Então, o ronco é muito foda, cara. Mas vocês planejam, então, utilizar algo parecido no próximo off-season? Baixar proteína ou fazer alguma coisa assim? Então, na verdade, eu não pude mesmo bem, eu não subi a proteína como eu usava antes, né? A gente foi, conforme fazendo os exames de 4 em 4 semanas, a gente chegou aí aumentando do tipo assim, 1 para 1,2 para 1,3 para 1,4. Eu acho que eu não sei ao certo, porque não sei o cálculo da dieta, mas se eu não me engano, chegamos em 1,6 e é o que eu tô usando desde lá. Desde, Uhum. não sei, desde maio, mais ou menos. E não aumentamos mais que isso. Então, a tendência é que se eu tô usando isso no off, num pre-contest, é no off eu abaixar, né? Aí jogar, voltar para 1,4, 1,2 e compensar ali no carbo, porque é arriscado? É. Se você falar para um bodybuilder abaixar a proteína, ele não vai querer. Se você falar para um bodybuilder abaixar os esteroides, ele não vai querer, mas eu fiz isso por obrigação. Eu tive que fazer isso. E eu vi os benefícios. Então, Mas, pô, bicho, é foda. É que nem na minha consultoria, eu faço periodização e uso deloads com poder de 2015 e 16. Você falava isso pros caras, ninguém queria. Hoje já é mais comum, tem que já ir para entenderam o que mais. precisa, né? Então, de repente, e como que a galera começava a descobrir? Quando era obrigado. Então o cara se machuca e fala: Nossa, eu parei 1 semana, eu voltei tão mais forte. Você fez um deload forçado, você teve que parar. Então, programe ou faça quando sentir necessidade e tudo. Talvez esse lance da proteína, porque eu já vi que 1,6 funciona muito bem, né? Você não precisa ir tão além de 1,6. Eu já cheguei a usar
pô, mesmo natural, 2,7, cara, quando eu competia e tudo. E vou te falar, pra comer tudo isso aí, mano, não é fácil. Não é fácil. Entra muito os treinadores que aumentam a proteína no pré-contest, principalmente no final, também é para o atleta ali ficar mais saciado, né? Não ter Ah, problema de tem essa, pode não crer. furar dieta e tal, porque se você falar em benefício real, talvez não tenha. Então, e outra coisa, Miguel, os atletas de antigamente, se a gente pegar, não sei dizer se anos 80, 90, muitos deles falavam de você tirar todos os esteroides em off. Você ficar 6 meses puro. Mas não é ficar puro pra não fazer nada. É tipo, fazer o que eu fiz, sabe? Continuar treinando pesado, seguir tua vida. Treinando pesado, fazendo tua dieta, só que sem usar nada. Porque, cara, você dá uma resetada no Você corpo. reseta os. É, Você quando reseta você o corpo. volta a usar, o negócio vai funcionar muito. E talvez eu não acreditasse nisso. Mas agora na prática, eu senti que sim, dá resultado. E pode ser que seja verdade tudo que eles falavam. Principalmente, talvez também, não sei, assim, acho que tudo pode ser caso e caso. De repente, pensando num Open muito pesado, isso não seja tão viável, Talvez um né? pouco mais de texto, né? Pra não perder massa É, muscular. mas até os anos. Eu tava ouvindo um podcast ontem do Jean-Pierre Fuchs, lembra daqueles caras dos anos 90? Gigante, cara. Aquele que sofreu acidente no agachamento, que é famoso, que ele foi fazer sessão de fotos, o fotógrafo mandou ele colocar peso, era peso de verdade, e rompeu o ligamento e caiu o peso em cima dele. Eu acompanhei tudo isso aí na época, eu assinava a revista Flex e tudo, e recebia a revista na época. Foi, cara, foi bizarro, assim. E ele falou, a gente imagina que ele é suíço, ele na Suíça, fim dos anos 80, dos anos 90, competia, treinava, mas não se tinha informação nenhuma de treino, cara. Não se tinha informação. Tinha um cara lá que competia, e aí eles falaram assim que viram um campeonato que tinha uns brother da Holanda que manjavam pra caramba de treinamento, e ele tinha o endereço de um desses caras que ele conseguiu por carta, e eles alugaram um carro e foram pra Holanda falar com os caras. Tipo, bater na porta dos caras, porque não tinha o que procurar de informações. Então era uma época. Hoje mudou muita coisa. Aí ele falou do treinamento, que eles faziam, pô, na Alemanha, que eles pegavam informação, o cara levava comida pra academia, porque eles comiam no meio do treino, que era um treino que não acabava, nunca. E ele foi percebendo que tinha mudanças. Hoje a gente vive uma outra era de informação, e eu percebo que os atletas mais jovens, eles são menos cabeça dura do que os antigos. Eles são mais abertos a esse tipo de mudança. Como o seu caso, por exemplo. Por mais que você fale, eu talvez não acreditasse, mas você fez. Você fala isso para um cara 10 anos atrás, o cara não ia fazer nunca. Ia rir na sua cara. Acho que essa é uma diferença de por que também a gente está vendo uma evolução boa de físico aí. Os jovens estão muito abertos a coisas novas que nem se sabia, mas hoje sabe que se funciona. Concordo. E um ponto muito Sérgio, importante, que eu fala, acredito Sérgio. que algo que eu acredito que ajuda é justamente exemplos como o do Lucas, né? Em que ele mostra que não é um cara que melhorou, é um cara que está no alto nível e melhorou com uma estratégia que a grande maioria não acreditava, né? Que era de redução de proteína, deixar o carbo mais alto, até tirar os esteroides. Então é um exemplo muito palpável, né? De alguém dentro do alto rendimento. Não é uma pessoa que evoluiu pro nível 2 só. É um cara que está no nível 36, né? Algo assim. Com certeza, cara. São coisas. O tratamento está acontecendo ainda. Você acha que esse problema renal que você teve, que foi muito legal você ter explicado, o nível de gravidade que foi, que não foi uma coisa absurda e tudo, poderia ter sido evitado ou Cara, não? Como que funciona? a gente quando vê um problema de saúde, principalmente, e essa é a minha rotina, ser atleta, a gente tem que colocar no papel tudo que eu faço e que eu fiz para achar de onde veio e não cometer o erro novamente. A gente não acha, a gente não consegue chegar a uma conclusão, porque o que pode causar o que eu tive? Proteína alta, excesso de proteína por muito tempo, nunca fiz. Abuso de esteroide, nunca abusei. Abuso de GH ou IGF-1, nunca abusei de GH e IGF-1 eu nunca usei. Má hidratação, me hidrato super bem todos os dias, em off, em pré-contas, de qualquer dia eu conto minha água. Então, todos as coisas, os aspectos que poderiam causar um problema que eu tive, eu nunca fiz.
Então aí entra uma parte que todo mundo pode dar risada e falar assim, ah, tá tirando, né? Que é o fator genético, hereditário. Sim. Aí eu pego no meu histórico familiar. A minha mãe tem 3 irmãos, dos 3. E a minha mãe, os 3 já tiveram problema de rim. Minha mãe já foi parar na UTI por causa de rim. Então, a E gente só nunca tomou consegue um chegar a essa GH, né? conclusão. Pô, então, né? Sem GH, sem nada. Então a gente chega a essa conclusão, cara, que não faz sentido. Tipo, literalmente não faz sentido. Foi uma surpresa pra gente, sabe, esse exame. E aí. Mas de todavia, a gente abaixou a proteína. Se tá dando Uhum. resultado assim, a gente não pretende voltar ao que usava antes. E, e é isso, Miguel. Tipo, Mas, a e gente assim, é só por consegue isso. acreditar que é isso. Mas é por isso também que é interessante, que é importante fazer exame e se cuidar, né? Fazer os De preventivos, imagem, porque. tá? Oi? De imagem, porque o meu exame de sangue que eu fiz antes, deu Ah, tudo 100% ok. olha Isso só, só. isso só é visto num exame de imagem, por isso que eu, Porque a eu bato nessa galera. tecla. Porque a galera fala assim: tô fazendo tudo certo, não abuso disso, nem daquilo, nem daquilo outro, então eu não preciso fazer exame. É importante fazer, né? Esse Sim, completo. total. Eu sou super cabeça com isso, cara. Eu sou um cara super responsável no que diz respeito à longevidade. Eu penso na minha vida pós-atleta. E eu bati na tecla, depois que aconteceu isso comigo, que os atletas eles têm que fazer exame de imagem, exame do coração, porque meu exame de sangue tava tudo certo, cara. E a maioria dos atletas faz só o exame de sangue. E aí você vai ver aquilo ali no papel e vai ver, tá tudo bem? Não, tá tudo bem. Não. Fiz o exame de ultrassom, deu uma alteraçãozinha no rim. Quando vai alterar o teu rim no exame de sangue? Quando já fudeu de vez. Se der zebra no teu exame de sangue, os marcadores renais, esquece. Provavelmente você já tá num estágio crônico, você pode abandonar a carreira. Então não deixa chegar nesse nível, faz exame de rotina de imagem também. É importante. É muito importante ter essa. Cara, e caras como você, que chegam com muita gente, é importante falar isso. Tem muito jovem começando, e eu acho que essa prevenção é muito legal. E mesmo que o cara se cuide, que seja jovem, é legal fazer, porque é o que você falou. Fazendo com frequência, você conseguiu pegar o problema logo de início. E foi relativamente simples de resolver, Sim. né? Esse que é o grande X da Rafael questão. Brandão teve exatamente o mesmo problema que eu em 2016. Ah, é? Exatamente o mesmo problema. Ele fez um exame de rotina, isso é público. Esse eu não É, sabia. é público. Ele fez um exame de rotina também, deu isso, é uma hiperfiltração renal. Então, o teu rim começa, tipo, a hiperfiltrar. Então, ele ainda não deu ruim, mas ele tá acelerado ali. E aí, você tem que parar tudo, medicar e tal. Geralmente, 5 meses você recupera. Mas é uma coisa que acontece antes do teu rim ficar ruim. Depois ele fica ruim, depois você tá com um problema um pouco mais sério. Esse problema mais sério não tratado vira uma coisa crônica. E aí, hemodiálise e tal, aqueles problemas mais graves de rim. Então, a gente descobriu bem longe disso, né? Porque às vezes o pessoal pega ali só a manchete e deduz muita coisa, né? Então, Nossa. gosto de deixar bem claro, foi uma coisa teoricamente simples, né? Mas que exigiu cuidado e cautela. E nessa volta, vocês foram subindo a proteína aos pouquinhos e tal. E a parte de ergogênicos, também voltou com cautela? Mudou alguma coisa de antes? A gente voltou com cautela, óbvio. Ainda estou com cautela, mas o único empecilho, a única condição que o nosso médico impôs foi não usar DECA. Aí, na parte médica, assim, fisiológica, eu não vou saber explicar o porquê. Ele falou Uhum, assim, mas sem DECA. Então, não usei DECA. A minha testosterona, eu mantive ela baixa. A gente fez a preparação toda com a testosterona um pouquinho acima de uma dose fisiológica, e aí compensou nos outros. Então, um Masteron, uma Primo, orais também, só nas últimas 4 semanas por conta dessa condição. Então, sim, teve alterações, precisa de mais cautela e tudo, até agora. Porque eu não quero que volte, né? não, pelo amor de Deus, né, cara? Muito menos E, agora, que eu tô classificado por Olímpia. nossa senhora. E aí, você tá usando algum peptídeo? Eu usei na preparação porque eu tive uma lesão de posterior, né? Não sei se você viu. Então, Não. eu usei Tirou? eu tive uma ruptura parcial de posterior de coxa. Óbvio, não falei isso pra ninguém.
Só fui falar isso depois da competição, mas não tive nenhuma sequela estética, digamos assim. Não mudou Uhum. nada. Mas nessa lesão eu usei o BPC e o TB500, né? É algo que eu já tinha usado uma vez. Uma outra lesãozinha que eu tive, nada grave também. E só isso de peptídeo. Só esses dois. Para regeneração mesmo de tecido, eles são fantásticos, cara. Uma coisa assim, parece mágica. Eles falam que é um negócio bizarro, né? Na verdade. Velho, parece mágica, de verdade. Eu já tinha usado uma outra vez. É O coisa Biso, de. Na hora melhora. o Dias. Biso gosta muito, né? Dos peptídeos. Não, na verdade, Ou não? ele nunca sugeriu, cara. Só, tipo, quando eu tive isso mesmo, ele sugeriu usar esses dois na primeira vez e agora de novo. Mas não é um treinador que não, eu gosto do peptídeo, passa peptídeo. Não, nunca passou, não. Não, nem assim. Nem pelo menos não Outro dia, comigo. outro dia eu falei do Nick Walker. Você tem visto o Nick Walker? Ele tá absurdo, né? Ah, eu vi algumas coisas. Ele tá absurdo e ele tá utilizando tudo que ele pode em termos de peptídeo. E o Biso comentou nos posts meus, falando, pô, isso aí é muito interessante e tal. Ele tem muito interesse, a impressão que eu tive. Até preciso trazer ele pra conversar um dia aqui. Falei isso da outra vez, acabou nunca rolando. Mas é um, cara, talvez seja uma mudança, a gente tá vendo aí de paradigmas, com o Mike Sommerfeld usando também bastante coisa, o Nick Walker que mudou aí o físico dele. Você acha que isso é algo realmente que vai moldar o bodybuilding no futuro? Você tem acompanhado esse lance dos peptídeos? Você tem uma opinião a respeito disso? Ou você ainda tá vendo como que tá o cenário? Não, eu já vi isso há muitos anos atrás, para ser sincero. Isso é algo comum fora do Brasil. No Brasil, a gente tem pouco acesso, tanto à informação quanto ao produto É, original. Mas eu já vi muito isso fora do Brasil. E os atletas usam mesmo, Emirados Árabes, Dubai, Estados Unidos também, Canadá, eles têm site de peptídeo que vende livremente. O cara dá peptídeo, você entra, compra, chega na tua casa. ó, O peptídeo, ele sim vai te ajudar em muitas coisas, mas eu acho que, lógico, para quem já tá num certo nível, qualquer 1% a mais vai te dar diferença. Não é para construir um físico, não acho que chega perto de um hormônio, por exemplo. Mas o peptídeo, cara, ele tem muita variedade, de todo tipo que você imaginar. Isso é muito louco. Tem peptídeo que você usa antes de dormir porque ele vai melhorar a qualidade do teu sono. E aí o cara pega aquele peptídeo, joga junto arginina, e aí você aplica arginina junto com o peptídeo. Então, tipo assim, tua corrente sanguínea vai acelerar, você vai regenerar, recuperar, acorda. Então, tem muita coisa, cara, muita coisa que a gente não faz ideia. Eu acompanho essa galera de fora e acho que pro alto nível ali, pro mais alto nível, qualquer coisa faz diferença. ah, sim, eu imagino que isso é o que eu falei num vídeo recentemente. Eles vão melhorar quem já é bom e amplificar o trabalho, né? Que nem o Retra Tutida, que também estão utilizando, porque ele falou que o Mike falou que é uma dieta numa seringa, né? Que acelera o metabolismo, queima gordura, tira a fome, que é tipo o Mondiaro 2.0, né? Com mais uma via de ação. Isso para um cara que não faz o trabalho vai ser uma muleta. Mas para o cara que, tipo, que faz tudo direitinho, que nem, pô, eu imagino que o Mike, o Nick Walker, vai acelerar a evolução dos caras, né? O meu tá encomendado. Hum, Pegar essa olha a semana, risadinha. provavelmente. Eu Olha só. quero, eu quero, eu quero ser minha cobaia. Eu quero ver qual que é desse negócio aí. Mas é muito importante isso aí que você falou, velho, porque conforme vai chegando essas informações de produto, substância nova, e tal, vai ter gente que vai usar isso como muleta. Vai ter gente que vai pegar aquela cápsula lá de mimético de exercício, e vai falar assim, opa, então eu não vou fazer cardio. Não é isso. Não é É, para isso. É para quem já faz tudo e isso é uma ferramenta a mais, é um plus, é o que eu falo. O atleta que ele é bom, o alto nível, meu, um peptídeo, qualquer coisa assim, 1% a mais que ele possa melhorar, no palco dá diferença. Ele se recuperar mais, poder treinar mais, evitar uma lesão. com certeza. Tem um brother meu, um Classic Physique Pro aqui do interior, que também pegou, chegou já. Ele pegou disse ele que veio da Inglaterra, o Retra dele. O seu vem de onde?
Daqui Ah, mesmo? contato, aqui do Brasil. Contato, tá. Não, Contato do beleza. Brasil. Tá. Depois você me conta esse contato em off, então. Eu te passo se você precisar. Não, beleza. E Arruma ele, pra você. esse brother meu falou também, aí, se você puder, você falou que você puder falar. Esse brother meu falou que ali um tanto para 5 meses para ele ficou 7, 8 mil reais, que não foi tão barato. Tá nessa margem? Não, ele tá abusando da dose. Não Ó, é que isso. safado. Ó, eu vou te falar assim, uma Hum, caneta, é, vamos dizer que você encontre aí num preço de desconto de tabela, alguém com um contato legal aí pra você, R$ 3.500. tá. Ela vem 40 miligramas. Então, assim, se você usar uma dose que já é uma dose acima do que eu vou usar, vamos dizer, o pessoal fala assim, começa com 2,5 miligramas. Eu não Tá. vou começar com 2,5. Não quero isso. Eu quero começar com meio, 0,5. E eu vou dosar conforme minha resistência. Cara, 0,5, faz as contas aí, 0,5 por semana, quanto que dura 40 miligramas? É muito. É 80 São 80 semanas. semanas. 80 semanas, são quase 2 Dá mais, anos. dá quase 2 anos. Então, agora, se o cara usa 2,5, já vai mais na doideira, assim, tipo, É, vou começar com mais, dá vamos dizer, 16 semanas. se ele faz eles 40, 16 semanas, 4 meses. Então, tipo assim, 2,5 já é uma dose que o pessoal tá iniciando, que eu não quero iniciar com isso. Como eu falo, eu sou muito cauteloso. Mas a retrato de Shida, os caras podem chegar a uma dose máxima de 10, 12 miligramas. Aí duraria Ok. 4 semanas, entendeu? Ele tá então, deve estar, pelos cálculos aí, usando 5 por semana, mais ou Então, aí ele menos. já tá numa dose que eu pretendo não chegar no final. Eu pretendo meio, aí 1,5. Eu vou dosando, né? Conforme ainda estou Uhum. tendo resposta, eu não vou É, aumentar. E aí, se você pensar que eu tenho 6 semanas pro Olímpia, eu vou chegar no máximo em 3, entendeu? uhum. Se eu aumentar toda semana. Então, a minha dose máxima vai ser a dose inicial do que o pessoal vem usando. Se, Literalmente é uma experiência, eu quero ver qual que é, se chegar, né? Talvez se nem chegar. precise. Aham, isso. Talvez nem precise. Sérgio, você tem Isso. alguma adição a fazer aí sobre o tema? Tem Ou sim. pergunta? O Nick Walker, quando ele começou a falar sobre os peptídeos, ele falava que ele jogava 0,2 miligramas por dia. Ele fazia isso durante a semana e ele De chegou a retra? relatar que de retratutida. Ele jogava todo dia em vez de jogar o azul. É. Então ele virava mais ou menos 1 miligrama por semana, algo assim. Não É um e chegava a meio, isso. né? E, e 1,4. ele comentava isso, 1,5. E ele comentou que é muito individual, que ele chegou a fazer isso dia sim, dia não, porque ele usava muito pouco de retratutida, mas algumas pessoas chegavam a usar 0,5 por semana apenas e não conseguiam aguentar, que era muito. Né? Então varia muito de pessoa para pessoa, mas ele falava que ele chegava a usar 1 miligrama, 1,5 por semana apenas, não chegava a 2,5. Mas claro, ele, Felipe já falou isso Fracionado. várias vezes, que ele tá usando isso durante longos períodos. Então, provavelmente, preparação, ele vai subir, e isso, quando ele relatou isso, faltava cerca de 10, 12 semanas para o Olímpia. Então, talvez ele tenha subido, mas aparentemente está sendo feito esse tipo de manipulação lá fora. Interessante. Eu realmente eu lembro desse vídeo, mas eu não lembrava dessa informação. É, ele falou certo, é individual. Então, o certo é você usar uma vez por semana, né? Mas vamos dizer que se aplica uma vez por semana, corta seu apetite, né? É a função dela, além de outros benefícios. Mas aí não chega a dar 7 dias, o apetite do cara volta. Então, esse cara já não é uma vez por semana. Ele Ah, provavelmente começou a dosar isso conforme os resultados que ele teve. Então, ele optou todo dia. Eu já pode vi crer. essa abordagem todo dia, 0,2, mas eu vou fazer diferente. Porque no caso, eu quero mais ver os benefícios que ela diz que tem de glucagon, lipólise, gordura visceral, para ver se dá aquela amarrada nos órgãos, sabe? Essa é a minha meta com ela. Não é assim, tirar fome para não furar dieta. Não é meu caso. Sim. Quero ver se ela amarra, sabe? Pode amarrar mesmo a cintura, tirar a gordura de víscera e deixar os órgãos todos exprimidos. É E meu objetivo.
Por falar em órgãos exprimidos, cara, você lá no Tampa, começando pelo Tampa, né? Você trouxe um físico extremamente impressionante, tava seco, tava fibrado, os seus quadríceps. Eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Ainda mais que, pô, tava muito boa a iluminação, o Gilco lá fez uma puta de uma filmagem. Os gringos ficaram muito surpresos, mas muito surpresos. Você também ficou? Você falou que no começo foi um pouco mais esperado, mas quão surpreso você ficou com aquele resultado final que você teve de físico? Eu não gostei do meu físico. Como não? Calma, calma. Eu não gostei do meu físico perto do que eu tava um dia antes, 2 dias antes. Eu Hum, acho que a gente carbou um pouco mais do que o necessário, por isso a gente ajustou. E eu até cheguei melhor no Texas. No Texas eu cheguei mais dry. Então, assim, é um físico bom? É um físico bom. E aí que tá o problema de ficar atualizando foto no Instagram um dia antes. Às vezes, se eu atualizasse, o pessoal, opa, mas tava melhor um dia antes. Tá, mas o é. que eu apresentei foi suficiente para vencer, entendeu? Uhum. Mas foi meu primeiro trabalho com o Cello também, né? Ele tava me conhecendo, ele foi me conhecendo ao longo da semana, de todos esses meses, subindo e baixando o carbo, vendo a resposta do meu físico. Mas querendo ou não, primeira finalização. Então, foi muito bom, foi um físico excelente, já foi o melhor físico da minha vida, mas eu sei que poderia estar melhor. E aí sim, ajustamos e cheguei no meu melhor uma semana depois. O Cello parece ser um cara que tem muita qualidade nesse sentido aí, né? De Muita bagagem, conhecimento, de tudo, muita bagagem. experiência, Muito. Ele já percepção. passou com todos os treinadores que você imaginar, então ele tem muita bagagem, ele sabe como todos os treinadores trabalham, o que que todos usam, como que é a forma, a metodologia. Sabe que não tem fórmula mágica, sabe que não tem pílula mágica, não tem mistério, nenhum treinador esconde o jogo de nada. É literalmente feeling de carboidrato e gordura, cara. É literalmente você fazer isso aqui na dieta na hora certa. De verdade, é isso. Esse é o segredo dos grandes treinadores. É você dosar o cardio, é você saber tirar cardio quando precisa, é você saber a hora que tem que aumentar. É, cara, essa percepção. Primeiro, o cara tem que ter o conhecimento pra saber o que fazer. E ele tem que ter o feeling e a percepção de saber fazer isso na hora certa, né? Isso que é muito difícil. Aqui, ó, a gente Sim. tá vendo. Eu tô mostrando pros caras agora o Texas. É que a filmagem do Gilco, eu acho que ela impressionou demais, né? Lá no Tampa. A luz no tampo é muito da hora. Só que no Texas o fundo era muito louco, né? É. Você colocar o Gilco com a luz do Tampa no fundo do Texas, vira uma coisa de cinema, eu acho. Ia ter ficado impressionante, cara, demais. E muito tem se falado o seguinte: estão falando muito de você lá fora agora. Você é um cara que virou sensação. É o brasileiro, é o Lucas do Brasil e tudo. Você se considera hoje, ou dá pra dizer hoje, que você é o melhor 212 do Brasil? Você quer polêmica, né, velho? Não quero, cara. Porra. O que eu menos quero é polêmica. Ó, Mas eu eu vou preciso te perguntar falar, algumas falar coisas. que eu sou das pessoas que levam sempre em consideração o Olímpia como parada, tá? Eu Então, o também. cara que tiver melhor no Olímpia, ele vai ser o melhor. Quem é o melhor 212 do mundo? É o Kione. Quem é o segundo? É o Chacuarida. E assim vai. Então, o Então, pra brasileiro você, melhor colocado no Olímpia é o Vitor Porto, não tem como. então, para você, o Vitor Porto é o melhor 212 do Brasil. Sim, ele é o melhor brasileiro do Brasil, foi o melhor colocado no passado. Eu nem sequer estava no Olímpia no passado, então, sem dúvidas. É, eu acho que é uma maneira respeitosa de pensar e justa de pensar. Eu também considero isso. Eu falo que, por exemplo, o Mike é o melhor Classic em atividade no papel hoje. Porque ele ficou em segundo no Olímpia, o segundo tá aposentado. Ele ganhou o Arnold. E a gente tem agora o Olímpia reseta isso. O Olímpia volta tudo e aí vamos ver o que vai acontecer. O Porto, ele também tá atualizando bem. É um cara que assim, é Diferente dos difícil outros anos, né? falar. Oi? Diferente dos outros anos, que ele sempre ficou mais Ex- contido. Exato, eles estão fazendo. É, porque eu acho que até uma mudança de característica, ele, o Fábio Júnior, É, estão se mas mostrando mais.
porque também tem um pouco dessa importância de se mostrar mais. Mas assim, é um pouco difícil de falar isso sem. Eu não quero realmente causar polêmica, não quero. Eu podia aqui meter foto de um, de outro, fale desse, fale do outro. Eu não, assim, eu quero fazer um podcast que, mesmo que dê menos views e não dá tanto view, e o convidado saia aqui numa boa e saia feliz com o que ele falou e tudo, sem dor de cabeça, entendeu? Eu não quero ficar trazendo dor de cabeça, mas tem perguntas e assuntos que eventualmente vão gerar alguma polêmica e a gente tem que perguntar. Esse é um caso, Gera, quem que gera é o debate, melhor? claro. Eu acho sim que o Porto, eu acho muito legal porque o Brasil está muito bem servido. A gente tem você, a gente tem o Porto, tô esquecendo de alguém classificado. Tem o Coelho Coelho, o Fran classificado. Barrios e o Luiz Esteves. Então, assim, a gente tá, pô, o Fran, ele ganhou do Calderon, cara. Ele tá bem. Que, é, baseado no que se mostrou no Texas, no Tampa, no que você viu, no que você conhece, no que você já competiu com outros caras, na experiência da sua equipe, do seu time, você tem uma expectativa, um range de colocações que você espera ficar? Falou, ó, eu vou ficar feliz se eu ficar entre oitavo e quinto, ou em terceiro a quinto, ou em primeiro. Você pensa nisso, ou você tá pensando só em trazer o melhor físico e lá vai ver o que vai acontecer? Cara, o que eu vou falar publicamente não é o que a gente fala entre eu e o meu time, porque eu não vou expor quais são os nossos reais objetivos e a gente sabe onde eu posso chegar. Eu não vou falar isso publicamente. Tá. O que eu posso dizer é que o nosso objetivo é melhorar o físico, que já foi tão chocante assim, que você falou que virou assunto pelo mundo. Então eu acho que se esse foi um físico que chocou e que virou assunto por tantos lugares, então eu quero melhorar isso. Quero chocar mais ainda. Eu quero trazer melhorias de condição, de volume, de pontos que eu tenho que melhorar no meu físico, de pose também. E, cara, eu acho que se eu melhorar aquele físico, eu consigo grandes colocações. Eu tenho grande chance de me colocar bem no Olímpia. Agora, eu sempre falo o seguinte: lógico, todo atleta fala isso. Eu trabalho para ser campeão. Eu não quero saber quem é o primeiro. Ah, é imbatível. Ah, eu não quero saber. Eu trabalho para ser campeão. Até porque eu conheço o bodybuilding, eu tenho anos de competição e eu sei como é o bodybuilding. Ele é imbatível? Não sei qual que é o seu ponto de vista, mas no bodybuilding, se esse cara cai de uma escada um dia antes, se esse cara Sim. tem uma diarreia um dia antes, ele sai. Quem que tá mais preparado para assumir? Então você tem que estar aqui, ó, na cola, na bunda do cara. Meu irmão, o cara vacilou, você tá pronto. Seja o Kione, seja o Sean Clarida, seja qualquer cara. Seja o terceiro, o quarto ou o quinto. Então eu tô preparado, pronto pra. Ó, peraí. Caiu aí? Não, aqui tá bem. Alguém Tamo me aí. ligou bem na hora. Não, mas tá tudo Então eu tô aqui certo. preparado, fazendo meu trabalho de primeiro colocado para passar o máximo de cara que eu puder. Hoje eu me coloco no Olímpia como, não sei, 13º lugar. O cara que eu venci acho que foi 13º. Então eu sou o décimo Foi. terceiro. É O isso. Rus. É essa a minha posição no Olímpia hoje, entendeu? Agora, tô trabalhando para melhorar isso. Com certeza, cara. Eu gosto muito do seu mindset. No outro podcast que a gente fez, eu falei isso. Você é um cara que eu considero muito inteligente, que tem um mindset realmente nesse sentido de ser competitivo. É uma maneira de se enxergar. Por exemplo, pra mim, o Keone é imbatível. Se ele chegar no palco, a menos que ele quebre uma perna, é o que você até fala no vídeo. A menos que ele quebre uma perna ou alguma coisa assim, é difícil ganhar. Mas esse ponto que você jogou, realmente. E se ele realmente. E se acontecer alguma coisa realmente? Só porque ele é Então, imbatível, eu vou chegar lá meia boca e perder a oportunidade? Né? E se ele resolve na última hora, vou pra Open. Dane-se, me deram convite, eu vou. eu não sei, a vida é uma Né? caixinha de surpresas, pode acontecer tanta coisa pessoal, problema de saúde, problema pessoal. Meu, sei lá. A gente tem que estar sempre preparado para as oportunidades. Quando elas aparecerem, tem que agarrar. E você, como atleta, tem a obrigação de fazer o 100% todos os dias. Senão ninguém vai, ninguém sobe, ninguém vai. Exato. Vamos todo mundo se preparar para o próximo show que o Olímpia já é do Kione. Então tá Exatamente. todo mundo ali colado na dele, eu vou ser mais um. Vacilou, a gente tá ali. Eu não sei se a minha expectativa bate com a sua, mas assim, eu acho que você, para primeiro confronto,
é uma grande chance. É aquela história, no palco é o palco, muita coisa pode acontecer, uma finalização certa ou errada, ou alguma coisa que pode ter um deslize, mas Claro, considerando que todo mundo até porque tudo isso que eu falei que pode acontecer com ele, pode pode acontecer com acontecer você. comigo. E eu Exato. piorar meu físico do Texas. Mas assim, considerando que todo mundo chegue no seu 100%, eu vejo uma possibilidade muito grande de você, pelo menos, estar no primeiro confronto e a partir dali brigar com os Palavras do caras Tyler acima. essa, né? Então, ele chegou a Palavras falar do isso? Tyler. Então, pois é. Sim, ele falou na avaliação lá do show. Ele falou que eu tenho o pacote para um primeiro confronto de Olímpia, porque não é porque é Então, o maior, não é porque é o mais seco, não é porque. É porque quem me assiste pessoalmente me dá o feedback que realmente o preenchimento, a harmonia e o arredondamento do físico traz um. Me coloca a posição de degraus acima, entendeu? De um cara mais seco, de um cara maior. é. Porque realmente. E aí é questão genética, né? Graças a Deus nasci com isso e tenho que tirar proveito. Então, todo o resto fazendo 100% já tem isso de benefício. E é muito impressionante, cara. Muito. O seu físico, eu tô vendo de novo aqui o Tampa. Sempre que eu vejo, eu falo, caramba. Quando eu vi no dia, eu falei, como que isso é possível? O nível do quadríceps, a pele que parecia que ia rasgar de tão cheio, de tão preenchido. Então, aí muita coisa foge do nosso controle, cara. Tanto no primeiro confronto, vai poder ser comparado, vai poder colocar ali suas forças lado a lado com os caras que estão ali e com certeza superar a gente que a galera às vezes nem espera que você possa superar. Eu acho que a gente tá vivendo um ano que vai ser muito legal para você no Olímpia, mas aí também depende da arbitragem tá ali e falar, nossa, realmente, porque também a gente já viu alguns momentos esse fato de, puta, ele não tá no primeiro confronto, então não pode ser comparado, entendeu? Esse que é assim, é a minha preocupação nesse sentido, de você não estar no primeiro confronto, e não estando, não ter a chance de ser comparado, porque acho que se tiver e for comparado, você vai subindo. Vamos ver, cara, vamos Eu acho torcer. que. Bom, eu tenho uma vantagem. Os árbitros centrais do Olímpia todos já me julgaram, todos já me elogiaram. Isso é Estive, bom. estive em Praga, que foi na minha estreia, ele me adorou. E o Tyler me julgou em Tampa. E o Bill era o árbitro de Tampa e do Texas. São três árbitros do Olímpia, os três me julgaram e os três gostaram de mim. Então, já é uma vantagem, já sabem quem eu sou, já me conhecem. Uma outra característica minha, eu tenho meus métodos de chamar atenção e de me impor na minha primeira entrada. Então eu Isso é consigo, às vezes importante, o cara cara. quando entra na primeira entrada, aquela que é em ordem de chamada, para aquele um quarto de volta, parece que ali eu tenho essa impressão que às vezes os atletas não esquentaram ainda, Eles estão sabe? ligando ainda, Estão ainda entrando no ligando, jogo. Não devia ser assim. muitos, nem dão pump para essa primeira entrada, porque não vai se desgastar o cara dar pump depois só pro confronto, que isso aí meio que não serve de nada para alguns. Então eu já foco nisso, porque eu acho que essa hora é a hora que o cara vai olhar e falar assim, esse cara não pode ficar fora do primeiro confronto. Parabéns. Às vezes que eu fiz isso, que eu foquei nisso, deu certo, fui chamado logo de cara. Eu tenho meus métodos e os árbitros me conhecem já, não vou chegar lá como um cara que ganhou o show no Brasil e ninguém sabe quem é. Cara, E isso é importante. eu tenho boas Concordo. expectativas que tudo dê certo. Concordo. Sérgio? Não, eu acho muito interessante isso, porque hoje o nível ele tá muito alto. Eu tava conversando recentemente com um treinador, com o Léo aqui de Curitiba, e hoje tudo tem que ser muito bem estruturado. Hoje até o aquecimento ele tem que ser planejado, né? Justamente para como o Lucas falou, para causar essa primeira impressão, para ser chamado para um primeiro confronto, né? Então, qual que é o ponto? Além dessa questão de aquecimento, eu vou aquecer o ponto forte, o ponto fraco, para deixar mais visível, menos visível, né? Tem toda essa estratégia hoje pré-palco, né? E como o Chain já comentou até, estratégia de escolha de poses, né? Na Classic isso é um pouquinho talvez mais visível, porque a gente tem uma pose que oscila, que é a clássica favorita, mas escolher ela em detrimento de quem está ao seu lado.
com quem você vai ser comparado? Você é mais forte nessa pose e ficar mais musculoso que o outro atleta, ele vai modificar. Então, existe hoje uma estratégia muito maior, porque hoje o investimento é muito grande, os atletas estão trabalhando cada vez mais duro, as melhores genéticas estão cada vez mais no topo, então toda estratégia hoje é importante. Uhum. Eu concordo, cara, concordo. Com toda certeza. Você tava com que peso nesses campeonatos aí, velho? No primeiro campeonato Tampa, eu tava com. Lembrando que eu não me preocupei em bater peso, né? Então, já comecei a carbar antes e tal. Então, no primeiro campeonato, 93 e alguma coisa. Uma semana depois, no Texas, eu bati 89 ou 90, alguma coisa assim. Eu desci uns 4 quilos. Caramba! Ah, o que que você fez de diferente? Nada. A gente simplesmente, em meio de uma finalização, o físico desidrata mais. Isso é interessante, cara. E assim, o fato de não ter que bater peso também, você acha que é um plus? Porque você já pode, você não depende da pesagem para montar seu cardápio? Ou não influencia tanto? Sim, com certeza. Você não depleta o físico, né? E não tem que fazer nada com pressa. Quando você tem que encher o físico com pressa, pode dar certo, mas você tem um risco de dar ruim, né? Aí às vezes tem que apelar pra insulina. A gente vê alguns casos de classe que tem que jogar insulina para ver se enche rápido, joga lixo. Às vezes pode dar um problema digestivo, gases. Então, sem dúvida, se eu tô com o peso batido e começo a já preparar o físico sem olhar a balança antes, é uma vantagem para mim. Cara, 6 semanas pro Olímpia. Então, preparação melhor do que nunca. Expectativa lá em cima. Você tem planos de ir antes? Você vai logo uma semana antes? Você vai ficar um tempo lá? Como que tá essa ideia pra você? Eu vou uma semana. Eu vou numa sexta, chego sábado e eu compito na outra sexta. O Tchela vai estar com você lá. Vai, ele provavelmente vem pro Brasil antes, Hum, faltando 4 semanas, quer me acompanhar toda semana de perto. E, e aí a gente vai junto. cara, muito legal. Então, você pretende trazer alguma diferença de físico? Vocês esperam que vai mudar alguma coisa? Em termos, vai melhorar um pouco o braço, trazer mais costas? Vocês estão pensando nisso ou estão só aterrissando o avião? Não, eu preciso trazer melhoria nas costas, isso todo mundo sabe e viu, mas é pouco tempo, né, para se construir Uhum. músculo, isso é óbvio. Mas eu acho que alguns ajustes de pose podem trazer essa ilusão de que minhas costas tá melhor. E talvez um pouquinho ali de massa nesse meio tempo, né? Foram 2 meses, né, de um show pro outro, vão ser 2 meses. Talvez um pouco de massa, mas o mais no ajuste de pose, eu trazer mais condição ainda para evidenciar mais corte. Às vezes parece também que tá maior. E é basicamente isso, assim, não dá tempo de grandes mudanças, né? Eu tenho que só tomar cuidado para não perder o físico, porque quando você emenda uma competição na outra, assim, e aí esse meio tempo, tipo, não é nem pouco nem muito, sabe? É. Você tem que ficar naquela, não pode perder condição, mas não dá para crescer. Aí é um jogo de risco, né? Tem que trabalhar com cuidado. Acho que a gente vai melhorar aquele físico do Texas se tudo der certo. Ah, se Deus quiser, cara, se Deus quiser. Eu Tem quero plano? subir, tipo, Ah, vai, quase que com o peso do Tampa. Talvez, eu falei que eu subi 4 quilos mais leve, né? No uhum. Texas. Então, se eu subir, acho que, tipo, 2 quilos mais leve que o Tampa, sabe? 2 quilos a mais que o Texas. Colocar 2 quilos do meu melhor físico, mas na mesma condição, acho que eu vou. E não é óbvio que não é 2 quilos de músculo, mas encher no lugar Hum. certo. Eu acho É, que eu vou conseguir trazer uma melhoria. Pô. para deixar claro, esses quilos que ele tá falando aí, assim, vai acabar acontecendo com manipulação de água e glicogênio Aham. intramuscular. Ele vai conseguir, a ideia é que ele chegue maior, gente, 2 quilos com musculatura mais cheia e sem o líquido debaixo da pele, né? Pra conseguir aparentar mais seco. Seria uma Aham. combinação muito foda, cara. Seria uma combinação muito foda. Eu acho que esses 1,5 kg, 2 quilos aí podem dar uma boa diferença. Um físico que já foi bom. E pra depois do Olímpia, você já tem alguma coisa planejada? Tem show no Brasil uma semana depois? Você vai pensar nisso pra frente? Não, eu já posso falar.
Inclusive, tô para mandar mensagem pro Diegão da Moscow Contest do Brasil. Pretendia fazer esse show, queria fazer. Sempre gosto de competir no Brasil quando tem, mas infelizmente não vai dar. Eu olhei quando eu fui pegar as passagens, cara, não tem voo assim bom para eu sair de Las Vegas e vir para cá. O intervalo é de 6 dias, então seriam escalas aí de conexões de 20 horas de voo. Eu chegaria aqui faltando 5 dias depois de 20 horas. Dá para competir? Dá, mas não vou chegar no meu 100%. E se eu não tiver no 100%, eu não vou, entendeu? Não é legal, né? Não vou botar minha condição aí, minha saúde em risco para fazer um show mais ou menos. É diferente do caso de BH, entendeu? Que eu fui para uma comemoração e não me Uhum. importava com os 100%. Não, agora é para ser os 100% e eu não vou estar. Então, infelizmente, né? Eu queria ir, mas meu plano é competir o Olímpia como o último show do ano. Tá. Aí, off, esse ano que vem, pensa em vaga, se for o caso. Se for o caso. Se for o caso, né? É. Muito bom, cara. Sérgio, você tem alguma pergunta a mais que você queira fazer? Era basicamente isso, eu ia perguntar, né? Porque agora nós vamos ter esse show forte agora, o Mister Olímpia Brasil, uma semana após. Porque muita coisa vai ser decidida agora no Olímpia, né? O favorito para o Mister Olímpia Brasil vai ser decidido no Olímpia. Vai ser um show com 212, vai ter vários atletas que provavelmente vão tentar emendar. Mas agora, sabendo disso, que as conexões talvez não sejam tão favoráveis, talvez a gente tenha uma mudança, né? Nesses paradigmas. É. A gente tá Ó, sabendo isso de primeira mão agora, né? é. Cara, infelizmente, assim, de verdade, eu vi todos os voos, tanto pra ir quanto pra voltar, não tá legal. Os voos, eles estão bem ruins. O Miguel deve ter visto que eu tenho família nos Estados Unidos e eu tava lá, eu até fiquei bastante tempo lá. Cara, nem voo dentro dos Estados Unidos, tipo, de Las Vegas pra ir, por exemplo, pra visitar minha família, tá ruim e tá caro, tipo, Cara, tá Las Vegas, esquisito. Las Tá Vegas pra esquisito. Flórida tá o preço de Las Vegas pro Brasil. Só pra você ter uma noção. Então nem minha família eu vou visitar por isso. E aí, pra vir pro Brasil, tá caro, tá com conexão longa pra caramba. Tanto que eu nem vou voltar, tipo, logo depois do Olímpia, eu vou voltar 3 dias depois. E eu queria fazer, mas não vai dar, cara. E o Vitor Porto, se você já tá pensando se ele pode ir, o Serjão, ele já falou também publicamente que pretende competir no México, se não me engano, né? Que é uma semana Hum. depois. Que é Então, duas aí depois sobra que é duas o. depois do Olímpia. Não, é na semana seguinte, é no mesmo dia do Brasil, Ah, tá. Mas aí é no México, né? Não é, tipo, é no México. perto. Ele No vai estar em México. Las Vegas. É. No México, eu já vou ter feito 3 shows no ano, então já não sei se eu iria nesse show, que nem você falou, se for o caso, eu penso na vaga o ano que vem. Uhum. E aí tem o Lucas Coelho, não sei, você vai competir no Brasil. O Fran Barrios também não sei. É. Mas, ao que tudo indica, eu e o Porto não estaremos nesse show do Brasil. Quem a gente sabe que vai mesmo assim, Livinho e o Moraes, né, E o até agora. Fabrício. O Fabrício Moreira O Fabrício também, também e o vai? Treire. O Fabrício vai, o Fabrício ele entra em Ah, o Fabrício e o preparação. Drey. Show pesado. Mas então, cara, eu não viajo tanto assim internacionalmente, pra te ser sincero. Mas eu tá. E não vou pro Olímpia esse ano também. Vou cobrir daqui. Mas eu cheguei a cogitar e pesquisar voos. Eu olhei os voos, cara, não tinha nem de ida nem de volta. Não, para mim, mesmo com uns meses antes, não apareceram as conexões e aqueles voos mais confortáveis, de que você espera um pouco tempo em Atlanta ou em Dallas. Tá, tipo, tudo conexão longa. Tá Aham, bem esquisito esse ano. sim. Uns E voos que caro, saem. tá? Tá bem É, caro, não sei pois por é, quê. pois é. Mas é isso. Eu tentei, mas não rolou. Eu acho que o Olímpia Brasil, a organização poderia repensar essa data. É, Poderia jogar 2 semanas pra frente. duas acho que seria o ideal, porque talvez eles pensem em uma para trazer gente do Olímpia, realmente. No passado teve uma movimentação que eles iam trazer os Mas o Brasil é gringos e muito tal. longe dos Estados Unidos É, para fazer uma semana. É concordo. diferente você emendar uma semana nos Estados Unidos e de emendar uma semana dos Estados Unidos pro Brasil. É, Porque ali você não vai pegar menos de 10 horas de voo. Você pegar uma é, conexão a 15, 20. é. Ainda mais em Las Vegas, né? Que você tem que fazer uma conexão em algum lugar É. antes. Então, nunca tem um voo direto, né? Não, Lucão, e. diga. Então, é isso. Queria agradecer, cara, sua presença, sua disponibilidade, seu tempo. Obrigado mesmo. Sempre que a gente se fala, você é um cara muito cordial.
É o segundo podcast que a gente faz. Obrigado, eu queria muito falar com você para saber dessas novidades, como que tinha sido, falar desse físico novo, de expectativa. Cara, eu fiquei muito orgulhoso, muito feliz por você. Você é um cara que trabalha muito duro, que tem uma inteligência emocional muito grande e um mindset muito interessante. Então, assim, na minha visão, como atletas também hoje são muito influenciadores da nova geração e das novas gerações, você é um cara que faz isso muito bem. Então, parabéns por isso. Fico feliz de ter você aqui. E espero falar com você em breve, cara. Novamente aí, depois do Olímpia, talvez, com um excelente resultado, uma excelente notícia. Eu também espero. Então é isso aí. Obrigado mais uma vez. A gente vai ficando por aqui. Obrigado aí pro Sérgio também que tava com a gente. Você que tá vendo esse vídeo aqui no YouTube, se inscreve no canal, dá um like aí, compartilha esse vídeo para fortalecer. Você tá no Spotify, deixa 5 estrelas pra gente e segue também para fortalecer o projeto. Eu vou ficando por aqui. Isso aqui foi o DC Backstage. A gente volta no próximo. Valeu, pessoal!